Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel. E você, meu amigo, que se encontra na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja neste exato momento, você é o meu convidado para juntos mergulharmos na poderosa Palavra de Deus. Semana passada, começamos um estudo falando do maior período profético da Bíblia, ou seja, as 2300 tardes e manhãs. E hoje nós vamos dar continuação no estudo que começamos semana passada, mas com ênfase na purificação do santuário. Por isso, meu amigo, prepare a tua Bíblia, faça suas anotações e venha comigo mergulhar nessa grandiosa revelação da parte de Deus. Mas antes de entrarmos neste contexto bíblico, temos um hábito em nosso programa. E que hábito é? Orar. Nunca iniciamos um estudo sem antes orar. Vamos falar com Deus, pedir as ricas bênçãos do Senhor, para que o Santo Espírito possa nos iluminar no nosso estudo. Vamos orar? Falamos com Deus. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça mais uma vez pela oportunidade de estar estudando as tuas profecias, principalmente a do livro de Daniel. Pedimos a tua bênção, a tua proteção divina, para que nos conduza e nos ilumine neste estudo. Abençoe este amigo, esta amiga que nos assiste. É que eu te peço, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, como eu citei no início de nossa transmissão, começamos um estudo semana passada falando acerca das 2300 tardes e manhãs. Só para que você entenda, eu vou dar uma recapitulada no qual vimos semana passada. Mas antes, pega a sua Bíblia aí, abra comigo em Daniel capítulo 8 e o versículo de número 11. Olha o que diz. Daniel capítulo 8 e o versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus: E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue como o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue ao santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante, meu amigo, que no capítulo 8 do livro de Daniel, a partir dos versículos de número 11 até o 12, nós vemos aqui a obra do anticristo sobre a terra. Nós vemos aqui as coisas que o anticristo, que o chifre pequeno estava ocasionando.
O chifre pequeno, que nós aqui identificamos como sendo Roma, em suas duas fases, imperial e papal, começou aqui a desempenhar a sua obra antagônica à palavra de Deus. Ou seja, ele tirou o sacrifício diário, lançou a verdade por terra e prosperou. O exército do céu lhe foi entregue nas mãos, o lugar do santuário foi deitado abaixo, ou seja, o anticristo, através do poder do chifre pequeno, começou a desempenhar as suas atividades, começou a dominar, começou aqui a reinar nesta ocasião. E de repente, uns seres celestiais começam a conversar entre si. Um anjo fala para o outro anjo, seres celestiais, conversando entre si mesmo. Até quando vai durar esta visão? Até quando a transgressão assoladora vai continuar? Ou seja, os anjos estavam falando, até quando o chifre pequeno terá domínio sobre todo mundo? Até quando isso vai continuar? Até quando o chifre pequeno vai fazer o que quer? E no versículo 14, nós temos a resposta para esta grande pergunta. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Porém, a princípio, no capítulo 8, Daniel não conseguiu compreender que tipo de purificação o anjo aqui estava falando, e Daniel ficou muito confuso. Daniel, ele ficou ali meio perturbado, meio ali espantado por causa dessa visão. E no capítulo 9, após uma oração que Daniel faz, o anjo volta para explicar o capítulo 8, ou seja, o capítulo 9 de Daniel é uma complementação à visão do capítulo 8. E o capítulo 9, a partir dos versos 24 a seguir, o anjo está falando para Daniel. Daniel, através de 2300 tardes e manhãs, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Ou seja, o anjo está falando para Daniel que 70 semanas relacionado a este período de 2300 anos, 70 semanas das 2300 tardes e manhãs estavam separadas, estavam determinadas, porque aqui é um período de 70 semanas, ou 490 anos de oportunidade que Deus estava concedendo para a nação israelita, porque no Antigo Testamento existiam vários povos, existiam várias nações, mas a nação de Deus, a nação no qual Deus elegeu como seu povo, era a nação de Israel, e Israel era o povo de Deus. E Deus, então, neste momento, através das 2300 tardes e manhãs, 70 semanas desse período estavam separadas, estavam determinadas, ou seja, é o período de oportunidade que Deus estava concedendo para a nação, que Deus estava concedendo para o seu povo, no qual ele elegeu. Porém, o que acontece? O anjo, quando ele explica a visão para Daniel no capítulo 9, ele divide a profecia das 70 semanas. O que aconteceu? Este período, meu amigo, ele iniciou-se a partir do decreto de Artaxerxes, no ano de 457 a.C., desde a saída da ordem para construir e reedificar Jerusalém. Daniel capítulo 9, o verso 25. Ou seja, este período ele começa a partir deste exato momento, desde a saída da ordem para construir e edificar Jerusalém. Ou seja, a partir dessa data, seria o pontapé inicial para o início das 70 semanas
e também das 2300 tardes e manhãs, porque ambos os períodos começaram simultaneamente. Como eu disse, o anjo, a princípio, divide a profecia em duas partes. Desde a saída da ordem, 7 semanas iriam se passar, ou seja, entre os anos de 457 até 408, 49 anos, 7 semanas. Foi exatamente nesse período que o povo de Israel viveu um período de angústia, viveu dias atribulosos, porque enquanto eles reconstruíam Jerusalém, quando eles estavam ali reconstruindo a sua cidade, os samaritanos começaram ali a impedir aquela obra, ou seja, os samaritanos começou a guerrear, começou a pelejar contra os judeus. E foi exatamente entre esse período de 7 semanas ou 49 anos que os samaritanos tentou impedir aquela reconstrução. E após esses 49 anos, ou 7 semanas, como diz a profecia, iriam se passar 62 semanas até a chegada do Messias, até a chegada de Cristo, ou seja, o tempo no qual Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, que foi no ano 27, no reinado de Tibério César, que era o imperador romano daquela época. Ou seja, se você for prestar atenção, analisar o decreto de Artaxerxes, que foi assinado em 457 a.C., e viajar na história 69 semanas, ou seja, 483 anos, chegaremos ao ano 27, o ano em que Cristo apareceu. Apareceu o Messias, apareceu o ungido do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu neste ano. Jesus iniciou o seu ministério terreno aqui na terra. Ou seja, Cristo, ele apareceu no final da semana de número 69 e início da semana 70ª. Ou seja, após 69 semanas, Cristo apareceria. E ainda restava, meu amigo, uma semana para o cumprimento das 70. E nós encontramos que quando Cristo ele apareceu, ele iria firmar uma aliança com muitos por uma semana. E esta aliança, ela consta do ano 27 da nossa era até o ano de número 34. Ou seja, uma semana ou 7 anos que Cristo fez aliança com o seu povo. E a profecia ainda diz que na metade dessa semana, os sacrifícios do santuário seria cessado. E quando é que isso aconteceu? Foi quando Cristo morreu na cruz. Foi na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio após Cristo concluir o seu ministério terreno. Jesus, ele morre na cruz. E quando Cristo, ele morreu na cruz, amigo, sabe o que aconteceu? Se você olhar para Mateus capítulo 27 e os versos de números 51 a 52, nós temos ali o véu do templo se rompendo. Lembra que no templo tinha um véu ali que separava o santo do santíssimo, ou seja, esse véu, quando Cristo morreu na cruz, se rompeu, ou seja, Jesus, naquele momento, estava pondo um fim no sistema sacrificial do santuário. Ou seja, ele faria uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, ou seja, na sua morte, Jesus cessou o sacrifício do santuário. Porque Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele mesmo se entregou a si mesmo, oferecendo-se como Cordeiro Pascual. Ele morreu na cruz, morreu em holocausto, derramou o seu sangue na cruz. E por isso hoje nós não temos a necessidade de sacrificar os animais, porque Cristo
como sendo o Cordeiro Pascual, como sendo o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo e todo o sistema do santuário ligado a sacrifícios foi tirado. E ainda, meu amigo, a profecia vai concluir que restava 3 anos e meio para o cumprimento das 70. E o que acontece? Jesus, quando ele estava aqui em terra, ele falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo, por todas as aldeias de Israel, pregai o evangelho. Ou seja, existem ovelhas perdidas na casa de Israel, porém a missão de vocês é pregar para eles. Ou seja, durante esse espaço de 3 anos e meio, foram os apóstolos de Cristo que pregou. Ou seja, e no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, terminou este período de 70 semanas, terminou os 490 anos, o período de oportunidade que Deus estava concedendo para a nação judaica, como povo eleito, como nação santa. Ou seja, no ano 34, encerrou este período. Eu quero que você entenda, meu amigo, que esse período foi um período de oportunidades que Deus estava dando àquele povo. Durante 3 anos e meio, Jesus pregou. E durante 3 anos e meio, foram os apóstolos. Na metade dos 7 anos, Jesus morreu na cruz. No ano 31, ele morre na cruz e cessa todos os ofícios ligados a sacrifício do santuário. E no ano 34, terminou todas as chances, terminou todo tipo de oportunidade que Deus estava concedendo à nação judaica. Ou seja, quando Estevão ele foi apedrejado, teve um rapaz que estava ali naquele exato momento por nome de Saulo. E Saulo, mais na frente, vai ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E Cristo ali deu uma nova missão para aquele jovem. E aquele jovem de Saulo passa a ser Paulo. E Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. As pessoas que não pertenciam à classe e à linhagem judaica. Ou seja, o evangelho passou a ser pregado a toda criatura, a todo o ser vivente, porque Israel matou o Filho de Deus, eles foram rejeitados como nação, eles tinham todas as profecias na mão, mas recusaram a Cristo e terminou todas as chances que Deus havia dado a eles. E através disso, o Evangelho começou a ser pregado para aquelas pessoas que não pertenciam à linhagem judaica, ou seja, os gentios, nós que não pertencemos à linhagem judaica. Ou seja, meu amigo, essa profecia das 70 semanas, ela faz parte deste período de 2300 anos. Esta é a primeira parte, no qual vimos também semana passada. Porém, existe uma segunda parte dessa profecia. Além dela falar das 70 semanas, que é o período de oportunidade que Deus estava dando para a nação judaica, este período também ele aponta para a purificação do santuário. E quando é, meu amigo, que o santuário será purificado? Quando é que o santuário passaria por uma purificação? Como eu posso fazer para chegar na data em que o santuário seria purificado? É muito simples, meu amigo. Eu pego 2300 tardes e manhãs, subtraio de 70 semanas, ou seja, 2300 anos menos 490. Eu vou ter um montante de 1810. Como as 70 semanas ela terminou no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, é muito simples, meu amigo. Eu pego 34
Se eu for acrescentar ou viajar na história 1810 anos, eu vou chegar ao ano de 1844. Ou seja, 1810 mais 34, 1844. Ou seja, em 1844 era a data que estava prevista na profecia, a data no qual começava o processo da purificação do santuário. Ou seja, esta data, ela aponta para o tempo do fim. Ela aponta para os dias no qual nós estamos vivendo. Ou seja, de 1844 até os dias que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo os últimos dias da igreja. Estamos vivendo o tempo do fim. E daqui a pouco, meu amigo, eu vou explicar para você mais sobre este assunto. Ou seja, a purificação do santuário apontava para o ano de 1844. Eu disse no princípio do nosso estudo, quando começamos algumas semanas atrás, que existe duas datas específicas que apontava para o tempo do fim, que apontava para este evento, e a data era 1798 e 1844. O que aconteceu, amigo? Em 1798, aconteceu a prisão do Papa Pio VI. Em fevereiro deste mesmo ano, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram a Capela Sistina e prendeu o Papa. E quando isso aconteceu, meu amigo, colocou um fim no papado, um período de supremacia que, de acordo com a profecia bíblica, durou 12 séculos, ou 1260 anos. E após a prisão do Papa, terminou esse ciclo, terminou a supremacia papal, e chegamos então ao ano de 1844, o ano em que apontava para a purificação do santuário. Mas, se nós prestarmos atenção, o santuário terreno já não existia, já não estava mais aqui entre nós. Lembra do santuário terrestre? Quando Moisés recebeu a ordem para construí-lo, ou seja, o santuário terreno já não fazia mais parte do povo. Ou seja, então a que santuário, a profecia aqui estava se referindo que depois de 2300 anos passaria por uma purificação? É óbvio, meu amigo, que nós estamos falando do santuário celestial. Porque se você for prestar atenção, em Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, ali Deus dá ordem a Moisés, falando para ele, dizendo: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. E no verso 40, Deus ainda vai concluir falando: faça-o conforme o modelo no qual eu te mostrei no monte. Ou seja, se há um modelo, quer dizer que o santuário que Deus mostrou para Moisés, é óbvio que seria o santuário celestial. Deus mostrou o santuário celestial para Moisés, porque o santuário terrestre teria que ser uma réplica do santuário celestial. Ou seja, então, a purificação do santuário, no qual está se referindo aqui em Daniel 8,14, não pode ser o terrestre, e sim o santuário celestial. Talvez, meu amigo, você deve estar me questionando, ou falando para mim, dizendo: mas, Cristiano, como é que
o santuário celestial será purificado, sendo que no céu não tem pecado? Talvez você deve estar se perguntando, porque como pode o santuário celestial ser purificado, sendo que no céu não tem pecado? Eu quero que você entenda, meu amigo, a seguinte questão. A purificação do santuário, isto acontecia uma vez no ano. Ou seja, em todo ano, quem trabalhava eram os sacerdotes. E todas as vezes que o pecador trazia a sua oferta em prol do pecado, o sangue daquele animal era levado para dentro do santuário. Ou seja, o sangue daquele animal estava registrado o pecado do transgressor, e este sangue era levado para dentro do santuário. E uma vez por ano, o santuário teria que ser purificado. Todos esses registros, todos esses pecados teriam que ser anulados. E para isso que todos os anos em Israel existia essa purificação. E quem entrava em cena não era o sacerdote, e sim o sumo sacerdote. No 10º dia do 7º mês, no mês de Tishrei, de acordo com o calendário judaico, o sumo sacerdote é quem entrava em cena e fazia a purificação do santuário. Ou seja, a purificação do santuário, meu amigo, também é conhecido como o dia do juízo, o dia no qual Deus estava exercendo e executando o seu juízo. É óbvio que aqui, amigo, o santuário celestial, nós sabemos que no céu não tem pecado, mas sabemos de uma coisa, meu amigo, que no céu há registro de todos os pecados que nós cometemos. Ou seja, eu quero que você entenda, a purificação aqui do santuário celestial está se referindo aos pecados registrados. Porque se você for prestar atenção, a nossa história, ela é escrita no céu. E todos os nossos pecados estão escritos lá. Todas as nossas obras, sejam boas ou sejam ruins, está marcado no céu. Se você for prestar atenção em Daniel capítulo 7, dos versículos 11 e 12, nós temos uma cena de juízo no céu. E foram abertos vários livros. E esses livros estão constatando todo o registro humano, ou seja, todos os nossos pecados estão registrados no céu. Ou seja, por isso, meu amigo, que o santuário celestial teria que passar por uma purificação para aniquilar todos esses registros. Assim como no santuário terrestre havia a purificação e todos os registros de pecados que haviam feito no decorrer do ano era anulado. Ou seja, em 1844, que é a data no qual apontava para a purificação do santuário, teria que esses registros serem anulados. E começou ali um período também de intercessão no céu. Eu quero que você entenda, meu amigo, que do ano 31, a morte e ressurreição de Cristo, Cristo começou a fazer um trabalho de mediação, como sendo o nosso sacerdote. Jesus, do ano 31 até o ano de 1844, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Agora, de 1844 até os dias em que nós estamos vivendo, Jesus não está atuando mais como sumo sacerdote, e sim como nosso sumo sacerdote. Ou seja, eu quero que você entenda, do ano 31 até o ano de 1844, Jesus, ele era sacerdote.
e do ano de 1844 para os dias em que vivemos, Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. E começou então um período de juízo no céu. Deus começou a executar, Deus começou a exercer o seu juízo. Começou um novo ofício no céu. Começou um processo de purificação. Assim como a purificação no santuário era o dia no qual Deus exercia o juízo para a nação judaica, da mesma forma, meu amigo, em 1844, iniciou-se este período, um período de juízo, no qual aponta para o tempo do fim, no qual aponta para os dias vindouros. E Cristo hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, que está fazendo propiciação, que está fazendo intercessão, que está fazendo um trabalho de mediação no céu. Porque no céu, amigo, como eu citei, todos os registros de pecados estão lá. Os meus e os seus, porque todos nós somos pecadores. E a partir de 1844, Cristo começou a exercer este ofício, começou a exercer este juízo. Eu quero dizer para você, meu amigo, nós estamos vivendo o tempo do fim. Desde 1844, que é a data em que apontava para a purificação do santuário, que no caso não é o terrestre, e sim o santuário celestial, no qual Cristo hoje está como nosso sumo sacerdote, fazendo um trabalho de mediação, exercendo o juízo divino. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, antes do segundo advento de Cristo. Você percebeu, meu amigo, que a cada ano as coisas vão se complicando? Ou seja, os sinais estão acontecendo. Quantas tragédias não está tendo no mundo? Desastres colossais, naturais, enfim, todos esses acontecimentos apontam para um único evento. Sabe qual é? A volta de Cristo a essa terra. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor sobre essa terra. Desde 1844 até os dias de hoje, estamos no tempo do fim. É por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo em nossa sociedade, e principalmente no mundo cotidiano, porque são sinais que antecedem o glorioso dia da vinda de Jesus. Jesus hoje, meu amigo, ele está no santuário. Ele está no santuário celestial, exercendo o seu juízo, fazendo o seu trabalho de intercessão. Mas vai chegar um tempo que Cristo, ele vai sair do santuário. Hoje ele está no santuário. Eu quero dizer para você, meu amigo, enquanto Cristo estiver no santuário, ainda há uma esperança para a tua vida. Ainda há uma esperança para a tua família. Ainda há uma esperança para você que é jovem, para você que é pai de família. Ainda há uma esperança para você que vive neste mundo, porque estamos vivendo o tempo do fim. Os últimos dias da igreja sobre essa terra, porque Cristo começou o seu juízo. Cristo começou um trabalho de mediação e hoje ele está no santuário desde 1844. Cristo começou este ofício, de acordo com a profecia de Daniel 8,14. Cristo começou este ofício, mas chegará um tempo em que Cristo ele sai do santuário. Aproveite, meu amigo, esta oportunidade.
que Deus está te dando. Quem saiba neste momento, estou falando para um amigo católico, estou falando para um amigo espírita, estou falando para um assembleano, para um batista, para um metodista, não importa a sua religião, amigo. Não importa a sua religião. Cristo, Ele está no santuário. E aproveite esta oportunidade que Deus está te dando. Que Deus está te proporcionando, porque enquanto Cristo estiver no santuário, ainda há uma solução. Ainda há uma esperança para nós. Sabe o que me chama a atenção hoje, meu amigo? Para você ver que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, as igrejas não estão mais se preocupando em pregar a verdade. As igrejas não estão mais se preocupando em pregar sobre a verdadeira salvação, porque depois de 1844 nós vemos muitos sinais acontecendo. E cada sinal que acontece, meu amigo, está se aproximando o retorno de Cristo a essa terra. E as igrejas hoje não estão mais pregando as verdades. As igrejas hoje estão vivendo no comodismo. Não querem saber mais de pregar sobre salvação. As doutrinas bíblicas estão ficando no esquecimento. Ou seja, as igrejas não estão se preocupando mais em restaurar a verdade de Deus contida neste livro. E eu digo para você, meu amigo, sabe qual é o principal fundamento da igreja verdadeira nos últimos dias? Eu vou dizer para você, a igreja verdadeira, meu amigo, não é aquela que prega a revelação. Pelo contrário, a igreja verdadeira não é aquela que prega a prosperidade. A igreja verdadeira não é aquela que arrebanha a multidão no intuito de te ludibriar financeiramente. A igreja verdadeira, meu amigo, não é aquela que se preocupa com status, com renomes, nomes de pessoas. Pelo contrário, a igreja verdadeira que Cristo virá buscar, guarde bem isto no qual estou te dizendo. A igreja verdadeira, no qual Cristo virá buscar, ela tem que pregar essas 3 verdades, no qual eu vou te mostrar. Aqui está a característica da igreja verdadeira. E a igreja verdadeira tem que pregar isto. Tem que pregar isto. Ela tem que se encaixar nesse perfil. Ela tem que restaurar as verdades bíblicas, as verdades que o anticristo deturbou durante 12 séculos. E que através de 1844, Jesus começou um trabalho sumo sacerdotal. O juízo chegou e a igreja verdadeira tem que pregar isto até a volta de Cristo. Eu vou ler com você. Abra sua Bíblia aí, amigo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Aqui nós encontramos a característica da igreja verdadeira. E a igreja verdadeira tem que enfatizar estas mensagens, que são mensagens aplicadas para o tempo no qual nós estamos vivendo, ou seja, o tempo do fim. Olha só o que diz, Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O que o primeiro anjo de Apocalipse 14 ele quer nos ensinar? O anjo está trazendo aqui um grande comunicado, uma grande notificação de que o juízo de Deus chegou. Exatamente aquilo que eu falei, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, às 2300 tardes e manhãs,
que aponta para a purificação do santuário, ou seja, o período no qual inicia-se o tempo do fim, Cristo exercendo o juízo e o seu trabalho sumo sacerdotal no céu. Cristo está no santuário, o juízo de Deus chegou. E hoje as igrejas não pregam mais sobre isso. Não pregam mais sobre o juízo divino, sobre salvação, sobre redenção, sobre as obras que Cristo realizou na terra e a importância da salvação e a beneficência de herdarmos a vida eterna. E ainda este anjo, ele faz uma nova convocação para nós adorarmos a Deus, amigo. E hoje eu te faço uma pergunta: será que Deus está sendo adorado? Eu quero que você analise o cenário cristão. Será que Deus está adorado? Está sendo adorado? O anjo aqui faz uma convocação para todos os habitantes adorarem a Deus. Se nós olharmos, meu amigo, hoje, quem está sendo alvo, ou quem está sendo no centro de todas as coisas, não é Deus, e sim o próprio ser humano. A criatura quer ser venerado como Deus. Se nós olharmos, as pregações hoje é voltado para o homem. Os louvores hoje é voltado para o homem. O homem é o centro e Deus não está sendo adorado. O homem é vítima da história. O homem é quem está sendo cantado, é quem está sendo louvado e não Deus. Veja, meu amigo, se a profecia das 2300 tardes e manhãs não faz sentido para os dias em que vivemos. Estamos no tempo do fim e as igrejas não estão se preocupando mais em adorar a Deus. O homem é o centro de tudo e Deus está no esquecimento. Olha para o versículo de número 8. E seguiu outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que se tornou, que deu às nações a beber o vinho da ira da sua prostituição. Babilônia já havia caído há muito tempo. Babilônia caiu em outubro de 539 a.C. Quando João escreveu isto, em Apocalipse 14, verso 8, Babilônia já não existia mais. O império que estava no poder era o Império Romano. Ou seja, aqui Babilônia, João está se referindo em Apocalipse 14. É óbvio que é essa Babilônia confusa, essa confusão religiosa no qual vivemos por aí, o evangelho sendo deturbado. E nós vimos que Babilônia tinha um vinho especial e muitas pessoas estão bebendo deste vinho, estão se embriagando com este vinho. Este vinho, meu amigo, no qual está falando aqui, representa as doutrinas que esta igreja está pregando e que muitas pessoas estão compactuando com isto. Babilônia aqui representa a confusão religiosa em meio ao cristianismo e muitos estão se embriagando com o vinho que Babilônia está oferecendo. E o terceiro anjo, ele ainda nos adverte que se alguém adorar a besta ou seguir a sua imagem na mão, na testa, o tal também beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. Veja que a terceira mensagem vai trazer uma advertência. Enquanto a primeira mensagem angélica convida o povo para adorar a Deus, a terceira adverte: não adore a besta, não compactuem com ela, porque se vocês adorarem, vocês vão sofrer consequências. Você percebe, meu amigo, que hoje as igrejas não estão mais se preocupando em pregar essas verdades.
As igrejas não estão mais se preocupando em restaurar as verdades bíblicas. Mas eu digo para você, meu amigo, Deus tem um povo. E Deus quer que você venha fazer parte desse povo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja, como eu citei. Estamos no tempo do fim. E a cada acontecimento no mundo, a cada sinal, está se aproximando mais o grande retorno de Cristo a essa terra. E Deus te convida a você para fazer parte da remanescência real. Deus tem um povo, meu amigo. De acordo com Apocalipse 18 e o versículo 4, Deus tem um povo e Ele quer que este povo saia dessa confusão religiosa. Ele quer que o seu povo saia de dentro de Babilônia. E Ele convida você neste momento a sair de dentro de Babilônia e aceitar essas verdades que a Bíblia está nos proporcionando. Não se apegue com religiões, com pessoas, com líderes, que eles são falhos, assim como eu e você. Se apegue com a Bíblia. Mas infelizmente hoje as lideranças não estão mais se preocupando em ensinar a palavra de Deus do jeito que ela é. E a igreja verdadeira tem que ter essas características. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Não compactuar com Babilônia e ainda, meu amigo, rejeitar todos os ensinamentos falsos que Babilônia está promovendo. Deus tem um povo e Ele convida você, meu amigo, a fazer parte deste povo. Você quer fazer parte do povo de Deus? Lembrando, meu amigo, que no céu não vai haver religiões nem placas de igreja. No céu haverá somente um único povo. E Deus, Ele convida você, meu amigo, a fazer parte deste povo, a se unir cada vez mais com a Bíblia Sagrada. Quer fazer parte, meu amigo? Então comece hoje a aceitar a Cristo. Comece hoje a aceitar as verdades bíblicas. Porque Cristo está no santuário. Mas chegará um tempo que Cristo ele vai sair do santuário. E quando Cristo sair do santuário, tudo se consumou. Quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. Hoje, a esperança para a sua vida. A esperança para nós. E Deus convida você para fazer parte da grande remanescência que Ele virá buscar no seu grandioso dia. Deixe passo, se apegando com a pura e simples verdades. E Deus vai abençoar você cada vez mais. Eu quero orar neste momento com você. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Fale com Deus aí. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, louvamos a Ti na beleza da Tua santidade por esta oportunidade em estar estudando o Teu livro. Muito obrigado, Senhor, ao saber que o Senhor é o nosso mediador, que está intercedendo por nós, porque somos falhos e pecadores e pecamos a todo momento. Mas saibamos que há um Deus no céu que vela pelas nossas vidas e que contempla todas as nossas tristezas e transgressões. Pedimos perdão pelas nossas falhas e erros. Abençoa este amigo que nos assiste, que sempre nos acompanha pelas redes sociais. Abençoa eles. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. A você, meu amigo, que Deus possa te abençoar e conduzir o seu grandioso passo rumo às promessas que Deus está nos concedendo. Se apegue com a Bíblia, meu amigo.
se apegue com a palavra de Deus. Hoje nós aprendemos sobre a purificação do santuário, que é uma data muito importante, que aponta para os últimos dias da igreja, ou seja, o grande retorno de Cristo está se aproximando. E Deus convida você para fazer parte desse povo. Continua se apegando com a Bíblia, para que assim, amigo nosso, venhamos a receber os benefícios que Deus nos concede pela rica palavra. Na próxima semana, nós vamos estar retornando, falando mais sobre as profecias do livro de Daniel. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana e que Deus abençoe. E lembre-se, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.